Olá pessoal da terceira série. Bom, nós hoje vamos ver aqui o assunto verbo gostar e outros similares, ou seja, verbos que vão ter a mesma regra de uso do verbo gostar. Vamos então começar aqui com uma breve contextualização, uma contextualização de algumas situações de uso do verbo gostar. Vamos ver aqui essas orações. A mí me gusta beber chocolate caliente. E a outra frase, a mí me gustan los chocolates negros. Vejam que nesses dois casos, a pessoa que gosta é a mesma, a mim, nesse caso, eu. Porém, o objeto de que se gosta, ele muda. Como, por exemplo, no primeiro caso é beber chocolate caliente e no segundo caso, los chocolates negros. Por que será que isso ocorre no espanhol? Ocorre essa mudança na forma do verbo gustar, Vejamos aqui outras situações. A nosotros nos gusta la literatura. E outro caso, a nosotros nos gustan los libros. Veja que aqui também eu tenho dois exemplos em que o sujeito é o mesmo, porém a forma do verbo gustar muda em correspondência ao objeto de que se gosta. Vamos então agora entender por que isso ocorre com o verbo gustar quando ele é utilizado no espanhol. Primeira coisa que nós temos que entender sobre o verbo gustar é que sempre requiere um pronome para indicar quem siente el gusto. Então, quando eu uso o verbo gustar, eu vou precisar utilizar um pronome para indicar quem é que gosta. Esse pronome vai indicar a pessoa que tem um gosto. Se sou eu, se é tu, se é ele, ela, não importa. São os pronomes que vão ser empregados para indicar quem gosta, como nesses exemplos. Me gustan los colores. Veja que aqui o pronome me está sendo utilizado para indicar quem gosta, nesse caso, yo. E outro caso, les gusta el color verde. Esse les também aqui está sendo empregado para indicar quem gosta, nesse caso, ellos, aqui no espanhol. Outra observação sobre o uso do verbo gustar. El sujeto del verbo es aquello que gusta. Então, nesse caso aqui, no caso do uso do verbo gustar em espanhol, o sujeito da oração não é a pessoa que gosta, mas aquilo de que se gosta. Como nesses exemplos que a gente tem aqui muito claramente. Me gustan los colores. Veja que aqui, gusta é o verbo e los colores é o sujeito dessa oração. Então, uma particularidade sobre o uso do verbo gustar no espanhol. O verbo gustar, que seria o nosso gostar em português, ele não concorda com quem gosta, mas sim com aquilo de que se gosta. Então, para saber se o verbo gustar deve estar na sua forma singular, ou seja, gusta, ou na sua forma plural, gusta, eu tenho que observar quem é o sujeito da oração, que sempre vai ser aquilo de que se gosta. Então, se aquilo que eu gosto está no plural, eu vou usar gusta. Mas se aquilo que eu gosto está no singular, eu vou usar gusta. Vamos ver novamente os exemplos. A mí me gustan los colores. Vejam que aqui, los colores é o sujeito dessa oração e está no plural. O segundo caso, les gusta el color verde. El color verde é o sujeito dessa oração e ele é um sujeito que está no singular. Então, por essa razão, o verbo gusta, o verbo gustar, aparece na sua forma no singular, gusta. Vamos então aqui a uma observação. Quando lo que causa a sensação, ou seja, a sensação de gosto, é uma ação ou acontecimento, o verbo va em singular. Ou seja, toda vez que eu usar um verbo no infinitivo indicando algo de que se gosta, o verbo gustar sempre deve ser empregado na sua forma no singular. Vamos aos exemplos. Te gusta pescar?
Por que aqui está sendo gusta? Porque pescar está no infinitivo, é um verbo no infinitivo. Isso fica ainda mais claro nesse outro exemplo. Nos gusta cantar e bailar. Por que eu não digo nos gusta cantar e bailar se eu tenho aqui duas coisas? Realmente eu tenho duas coisas. Só que essas duas coisas aparecem aqui na forma de verbos. Então, toda vez que eu for utilizar um verbo para indicar algo de que eu gosto, eu posso utilizar vários verbos. O verbo gustar sempre deve aparecer no singular quando for se referir a esses verbos que indicam algo de que se gosta. Então, o correto é te gusta pescar e nos gusta cantar e bailar. Vamos então aqui à estrutura do verbo gustar. Como nós já vimos, para indicar quem gosta, né, na oração, para indicar quem é a pessoa de que gosta, essa pessoa ela vai aparecer na forma de um pronome, certo? Esses pronomes ele vai ter a ver com os pronomes pessoais, ou seja, yo, tu, ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Então, eu vou utilizar pronomes equivalentes a esses pronomes pessoais para indicar quem gosta. De modo geral, eu utilizo dois pronomes, como por exemplo, a mim me gusta ou a mim me gusta. Porém, nem todos os pronomes eu devo utilizar. Vamos primeiro conhecer os pronomes. Quais são os pronomes que eu devo utilizar para indicar quem gosta? Se for yo, a mim me gusta ou a mim me gusta. Se for tu, a ti te gusta ou a ti te gusta. Se for ele, ella ou usted, a ele, a ella ou a usted le gusta ou le gusta. Se for nosotros ou nosotras, a ellos, a nosotros ou a nosotras nos gusta. Se for vosotros ou vosotras, a vosotros ou a vosotras os gusta ou gusta. Se for ellos, ellas ou ustedes, a ellos, a ellas ou a ustedes les gusta ou les gusta, certo? Só que essa primeira parte, a mim, a ti, a ele, a você e assim por diante, essa primeira parte desses pronomes eu não sou obrigado a usar. Ou seja, eu não sou obrigado a dizer a mim me gusta. Eu posso dizer me gusta. Eu não sou obrigado a dizer a ti te gusta. Eu posso dizer te gusta. É por isso que essa primeira coluna aqui com esses pronomes, né, são opcionais, ou seja, eu posso não utilizá-los, né? A língua me permite fazer essa escolha, mas se eu quiser, eu posso utilizá-los, mas não sou obrigado. Agora, essa segunda parte, me gusta, te gusta, le gusta, nos gusta, os gusta, les gusta, aí sim, esses pronomes me, te, le, nos, os ou les, eu sou obrigado a usar sempre. Eles sempre devem ser utilizados. Os primeiros é que eu posso utilizar ou não utilizar. Vamos aqui observar a estrutura do verbo encantar, que no caso do verbo encantar, ele vai seguir as mesmas regras do verbo gustar. Ou seja, o verbo encantar não vai concordar com quem está encantado, mas com aquilo que causa o encanto. E da mesma forma, né, eu devo utilizar os pronomes para indicar quem é que está sendo encantado, ou seja, quem é que está sentindo essa sensação de estar sendo encantado por algo. Eu vou usar os mesmos pronomes do verbo gustar, né? Ou seja, a mim me encanta, a ti te encanta, a ele, a você, a ele, a ella, a usted le encanta, a nosotros ou a nosotras nos encanta, a vosotros ou a vosotras os encanta, a ellos, a ellas, a ustedes les encanta, certo? Eu posso usar essa mesma estrutura. E, como no caso do verbo gustar, eu não sou obrigado a utilizar a primeira parte, ou seja, eu não preciso dizer a mim me encanta, eu posso dizer me encanta. Eu não preciso dizer a ti te encanta, eu posso dizer te encanta. Então, eu não sou obrigado a usar a primeira parte. Porém, a segunda parte, me, te, le, nos, os e les, essa sim eu sempre devo utilizar, tal como no verbo gustar. E por que eu sempre devo utilizar?
Porque se eu não uso isso, eu não tenho como saber quem é a pessoa que tem essa sensação, seja de encanto ou seja de gosto. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar os pronomes para saber identificar quem é a pessoa que tem essas sensações. La misma estrutura sirve para conjugar os verbos encantar e fascinar e outros: apetecer, molestar, doler, fastidiar, importar, interessar, preocupar, parecer, no sentido de opinião, alegrar, entristecer, etc. Ou seja, pessoal, toda vez que eu for empregar no espanhol qualquer um desses outros verbos, encantar, fascinar, apetecer, significa você ter vontade de comer algo. Né? La manzana me apetece. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo que ela me dá o gosto de comê-las, ou seja, é algo que me dá vontade de comer. Né? A mesma coisa, molestar, doler, facilitar, entre outros. Esses verbos que foram colocados aqui, eles vão seguir as mesmas regras do verbo encantar e do verbo gustar. Então, todas as regras que nós vimos até agora, né, sobre o uso dos verbos gustar e encantar, também devem ser empregados nesses outros verbos que nós estamos vendo aqui. Encantar, fascinar, apetecer, molestar, doler, fastidiar, importar, interessar, preocupar, parecer, alegrar ou entristecer. Existem outros verbos que também vão usar essas mesmas regras, como, por exemplo, o verbo doler. Né? Ele também vai seguir essas mesmas regras. Então, pessoal, esse é o assunto. Certo? Nós vamos ver agora uma outra explicação de uma outra fonte, só para a gente fixar melhor o que nós acabamos de ver. E logo após essa apresentação, a gente vai deixar aberto para que vocês tirem as dúvidas que vocês ainda possam ter sobre a forma de uso do verbo gustar no espanhol. Olá, chicos! Aqui quem fala é o professor Gilmar, peruano, professor de língua espanhola. Galerinha, a nossa aula de hoje, ela vai falar de um verbo bem específico, o verbo gustar. Galerinha, sobre o verbo gustar, que seria gostar em português, a configuração, a conjugação do verbo, ela tem uma característica especial. Eu quero que você acompanhe a nossa tabelinha para você ter uma noção de como funciona esse verbo gustar. Vamos lá? Olha só, na nossa tabela temos o seguinte, verbo gustar em singular, tem a característica do verbo gustar em singular e do verbo gustar em plural. Então, olha só como funciona o verbo gustar no singular. Primeiro, você tem a mim me gusta. O verbo gustar, ao longo da conjugação, ele não se altera. Porém, o que vai alterar justamente são os objetos, o objeto indireto que acompanha ele. Olha só, a mim me gusta. A ti te gusta. A él, a ella o a usted le gusta. A nosotros nos gusta. A vosotros o a vosotras os gusta. E a ellos, a ellas e a ustedes les gusta. Então, essa é a forma correta de você conjugar um verbo. Só que estamos conjugando o verbo gustar no singular. E como que eu sei que eu tenho que colocar ele no singular? Observa nessa tabela então. A mim me gusta. E aí eu coloquei assim, me gusta, mas infinitivo. Vou te dar um exemplo. A mim me gusta jogar futebol. A mim me gusta jogar. O jogar, ele está no infinitivo. Portanto, significa que você está falando de um verbo gustar no singular. Olha só, em que outra situação você pode utilizar o verbo gustar no singular? Quando ele acompanha o gustar mais um nome singular, um substantivo singular. Vou te dar um exemplo. A ellos les gusta la tecnología. A ellos les gusta la
tecnologia. Então você utiliza o singular quando você tem um nome ou substantivo depois do verbo gustar. Grava isso. Beleza? Então tá. Agora, galera, olha só. Nós vamos a estudar o verbo gustar, só que no plural. Em que situações você utiliza o verbo gustar no plural? Olha só a tabelinha. Vamos lá, acompanha aqui. A mim me gustan. Deixou de ser gusta, passa a ser gustan. A mim me gustan, mais um nome plural, ou seja, um substantivo plural. A mim me gustan, a ti te gustan, a él, a ella ou a usted le gustan, a nosotros ou a nosotras nos gustan, a vosotros ou a vosotras os gustan, ou a ellos, a ellas ou a ustedes les gustan. Lembrando que depois do gustan, ele acompanha um nome plural. Vou te dar um exemplo aqui, alguns exemplos para você ver. Olha só. A él le gustan las películas de ficción. A él le gustan las películas de ficción. Você percebe que las películas, ele é um substantivo plural, um nome plural. Portanto, você está afirmando o verbo gustar no plural. Olha o próximo verbo, olha o próximo exemplo. A ti no te gustan los chocolates. E aqui coloquei um elemento diferente, um elemento novo. O no, negação. Simplesmente o no. Observa no exemplo. A ti no te gustan los chocolates. Por que ele é plural? Porque los chocolates é um substantivo plural, certo? Então, você não gosta dos chocolates. Vamos para o último exemplo. A ustedes les gustan los cuadros famosos. A ustedes les gustan los cuadros. Esse los cuadros é o nome plural, que vai determinar o verbo gustan como plural. Beleza? Por outro lado, eu vou te mostrar uma tabela de verbos, que são os mais comuns, tá? Tem mais verbos, mas são os mais comuns, que seguem a mesma forma de conjugação do verbo gustar. Quais são esses verbos? Olha só, aburrir, ficar entediado, agradar, alegrar, apetecer, atrair, cansar, disgustar, encantar, fascinar, interessar, molestar, importar. Lógico que temos mais verbos. Eu estou citando somente alguns que são normalmente, tradicionalmente usados na língua espanhola. Esses verbos se conjugam da mesma forma que o verbo gustar. Por exemplo, aburrir. A mim me aburre. Agradar. A ti te agrada. E desse jeito. Não se esqueça dessa listinha, beleza? Agora vamos fazer uma lista de exercícios somente para ver se você entendeu o nosso verbo gustar em espanhol. Ok? Olha no nosso exercício. Coloque gusta ou gustan según corresponda. Primeiro exemplo. No me espaço jugar al fútbol. Qual seria a resposta? Gusta ou gustan? Se você observa o verbo jugar, ele está no infinitivo. A regra diz que se tiver no infinitivo, ele sempre será singular. Portanto, no me gusta jugar al fútbol. Belezinha? Vamos para o segundo. Maria lê espaço los libros. E aí você observa um elemento chave. Los livros é um substantivo plural. Portanto, ele será como? A Maria le gustan los livros. Beleza? Espero que tenha te ajudado. Muito obrigado. Não se esqueça de seguir a nossa página, curtir o nosso canal, compartilhe, se inscreva e, fundamentalmente, deixa teus comentários sobre a nossa aula. Espero que tenha te ajudado. Um grande abraço e hasta la vista.